Boa noite, Sônia, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite da Fraternidade, do Gaidu e do Grupo Consciência Cósmica, né? Nós já estávamos com saudade de te ver, de falar contigo, e dessa vez vai ser por live, mas quem sabe, na próxima oportunidade, seja presencial, para você experimentar as modificações do clima aqui do Sul, né? Com certeza. Muito obrigada, Paulo, pelo convite, obrigada, Vicente, e estamos aqui a postos, podemos começar na hora que vocês quiserem. A gente pode começar uma apresentação até para familiarizar, né? Eu gostaria, Sônia, que você, antes de abordar o tema, você se apresentasse. O que você anda fazendo? Está presidindo ainda o Instituto de Pesquisa? Conte um pouquinho aí do que você está fazendo atualmente aí, um currículozinho seu aí. Ih, meu Deus do céu. Na verdade, olha, eu sempre falo que assim, não importa o que eu já fiz, né? Eu fico muito interessada no que eu vou fazer ainda. Mas tudo bem, vamos falar um pouquinho aí do passado. Bom, até completando a sua informação, são 35 anos, né, de estrada aqui. Isso. É bastante. E claro, né, deu nesse tempo para atravessar assim, todo tipo de evolução que a gente conseguiu chegar até hoje, mas claro, a gente começou lá na ponta do nada, sem saber nada, então foi assim uma caminhada, digamos, bem amparada talvez, mas também um pouco assim, com várias dificuldades, mas que com certeza fazia parte, né, para a gente manter a convicção. Eles queriam saber, né, se a gente ia resistir ou se ia desistir, né? Mas aqui estamos, aqui resistimos. E ultimamente eu tenho trabalhado muito com o exterior, principalmente, aqui principalmente Estados Unidos. Eu tenho feito muitas lives, muitas publicações. Na verdade, eu publico mais para lá e depois a gente traduz para cá, porque está havendo um interesse muito grande por parte deles, e isso, claro, é bem importante, porque de lá vai para o mundo, né? Então, tenho, assim, prestigiado bastante, até como vocês vão ver, muitas coisas, muitos casos, tal, sempre envolve o pessoal de fora, mas eu acho que faz parte, né, abrir para mais pessoas conhecerem a transcomunicação. Sônia, o Tesla está comandando lá a Estação do Tempo? Ele na verdade, comanda todas as estações que estão ligadas aí, até vou falar sobre isso também. Ótimo. Sim, ele continua Não vou meter esse papo. Então, fique à vontade aí, nós queremos saber como está a transcomunicação instrumental nos tempos atuais, essa comunicação com o mundo espiritual através dos aparelhos e equipamentos eletrônicos que cada vez mais, a cada dia, estão mais avançados, né? Como é que você está lidando com isso? Quais são as novidades? Vamos lá, eu vou compartilhar então a minha tela para a gente poder ver aqui, né? Eu montei uma apresentação aqui para... Perfeito, está aparecendo para nós. Ótimo. Então, eu vou estar conversando sobre os avanços em transcomunicação instrumental, e se alguém ainda não sabe exatamente, né, do que se trata, embora o Paulo já deu a dica aí, na verdade, a comunicação com o outro lado, desde que sejam utilizados aparelhos eletrônicos, né? Que tipo de aparelhos? Todos aqueles que a gente tem em casa. Hoje, principalmente, o celular e um notebook, sabe, alguma coisa assim, substitui tudo do que a gente já usou no passado. Então, digamos, houve uma simplificação, isso foi um dos progressos, né, nesses anos, foi a simplificação, de forma que hoje com um celular a gente consegue fazer todos os trabalhos que a gente precisa. Mas daí alguém poderia pensar, mas os espíritos são sólidos a ponto de aparecer, porque nós vamos falar bastante sobre imagens, né? Mas e como é que eles podem aparecer? A ideia que eu acho que todo mundo tem dos espíritos, dos falecidos, são de que eles são diáfanos, transparentes ou coisas assim.
né? Então, a gente vai estar falando sobre isso. E outra dúvida, né, que pode estar batendo na cabeça de quem está nos ouvindo, será que eles possuem aparelhos para transmissão? É uma dúvida bem válida, né? E também, será que eles têm voz? Como é que eles falam? Né? Já que eles se comunicam por voz, como que eles falam? Eles têm voz? E, principalmente, como que eles podem acessar os nossos equipamentos? Que raio de tecnologia é essa? Né? Então, nós vamos chegar a falar de todos esses tópicos, e então vamos começar lembrando que a primeira estação que se teve notícia era a que fica, na verdade, sobre a Europa, né? Era a estação que se identificava como a estação central, tá? Bom, no decorrer da caminhada, isso foi mais ou menos nos anos 60 e 70, que falava-se dessa estação central. Era a única que se tinha conhecimento. Porém, poucos anos depois, já pelos anos 80, quem mais participava da estação central, que era o Dr. Konstantin Raudive, um dos pioneiros, quando vivo, ele se mudou para o sul, aqui, fundando a Estação Sul. E foi a partir de quando eu comecei, lá pelos anos 80, 85, que ele se tornou meu primeiro principal comunicante, até hoje, né? E com ele, na verdade, surgiu todos os avanços que se seguiram, né? Bastante anos depois, em 2014, a gente teve notícias que foi inaugurada a Estação Norte, né? E aí isso possibilitou um avanço muito grande, porque entrou no circuito, né, das nossas comunicações, espíritos de inventores, gênios realmente, que falavam em inglês, não estavam na Estação Sul ainda, né, não faziam parte, mas a conexão com a Estação Sul foi, assim, vital para o progresso do nosso trabalho. E ainda mais recente agora, em 2018, a gente soube da inauguração, aliás, 2021, 2 anos só, da inauguração da Estação Asiática. Então, este conglomerado de estações, que ainda são coordenadas pelo Nikola Tesla, na verdade, hoje elas trabalham unidas, de forma que são, digamos, cientistas, inventores, gênios que viveram na Terra, que buscam aprimorar a comunicação conosco, com o objetivo óbvio de que a gente consiga levar para a nossa humanidade que a vida continua. Agora, então, nós temos as estações que estão em contato conosco, embora existam outras, mas essas são as que estão em contato conosco, né? A Central, Norte, Sul e Asiática, sendo que, na realidade, todas elas, na verdade, respondem para uma estação superior, uma estação que está, assim, lá para cima, né? Fazem parte dela o comando, que, no geral, são de ultraterrestres, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre eles mais adiante. Então, como é que hoje é a tecnologia que os nossos amigos utilizam para se comunicar conosco? Surpreendentemente, nós tivemos notícias de que o método que era utilizado já nos primeiros anos da transcomunicação, quase que nos primeiros 100 anos, né, porque faz muito tempo que, na verdade, muita gente já vinha trabalhando para essa pesquisa e tudo, eles tiveram que mudar essa forma de transmissão. Então, eles tiveram que mudar por uma forma muito mais avançada, muito mais, digamos, tecnológica, e de forma que, hoje em dia, o que eles usam é alguma coisa parecida com o que aqui na Terra a gente conhece como realidade virtual. E, então, de forma que eles possuem uma cópia daquilo que é o nosso ambiente,
né? Então, aqui no cantinho daqui da nossa figura, no cantinho esquerdo, hipoteticamente, sou eu trabalhando aqui, aqui no meu canto, e, de repente, eu sou, digamos, na verdade, isso funciona 24 horas por dia, né? Eles têm uma cópia exatamente daqui, desse ambiente, eles estão escutando o que a gente está falando agora. É tudo ao vivo, né? Porque, na verdade, é uma cópia que torna esse ambiente passível de ser interferido, né? Então, o que eles vão fazer é interferir na cópia, que é, na verdade, uma tecnologia que na Terra já se começa a supor que isso é uma possibilidade. A física está vislumbrando que é possível que, quando você toca numa coisa, você mexe noutra, que pode estar no fim do universo, é uma coisa simultânea, e é exatamente essa tecnologia que eles já desenvolveram e estão usando. Então, é mais uma interferência do que uma transmissão, né? Bom, e quais que são os objetivos aqui desse trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo? Primeiro é levantar evidências científicas que a vida continua, né? Outro tópico bastante importante para nós é melhorar, aprimorar essa comunicação, dando oportunidade para que os nossos amigos testem os equipamentos que eles vão desenvolvendo e a tecnologia que eles vão desenvolvendo para se comunicar cada vez melhor conosco. E, obviamente, levar o consolo, né, por tabela, às pessoas que perderam um ser querido e gostariam de ter uma evidência, digamos, mais concreta, como em imagens ou vozes, né? Então, os tipos de fenômenos que a gente abrange na transcomunicação são vozes e imagens. Dentro do setor de vozes, não são poucas coisas que a gente consegue. Tem muita coisa que é nova, que as pessoas não fazem ideia de que a transcomunicação possa ter esse tipo de acesso. Claro, primeiro, a comunicação com os falecidos, que, digamos, seria uma coisa óbvia. Porém, eu fiz testes muito diferentes e, assim, os resultados são muito surpreendentes. Por exemplo, a comunicação com bebês que não nasceram, ou seja, quando a pessoa perdeu o bebê numa gestação que estava com 2, 3 meses, 5 meses, e a pessoa perdeu, a mãe perdeu o bebê, esses bebês, na verdade, assim, foi uma surpresa muito grande. A gente fez comunicações notáveis, está tudo publicado, e eles crescem do outro lado, então se manifestaram já como os filhos que não nasceram, mas cresceram, né? Então, foi assim, informações muito notáveis que a gente conseguiu apurar. Outra coisa que também é desconhecido das pessoas, mas que é possível, é a comunicação com vivos saudáveis, ou seja, pessoas normais. Também há a possibilidade, desde que elas estejam dormindo, o espírito poderá se desdobrar e ser conduzido até a estação e se comunicar. Eu fiz teste, inclusive, com gente que eu sei que está me ouvindo aqui hoje e que fez teste junto comigo de desdobrar e se comunicar a partir da estação. Então, são com pessoas normais, saudáveis. Mas também há possibilidade com vivos em estado vegetativo, estado de coma, todo tipo de doença que afeta o cérebro, como o Alzheimer, autismo, demência senil, enfim, todo tipo de doença que impede que, num certo momento, o paciente se comunique, porque o cérebro já não funciona mais, já está bastante deteriorado. Pela transcomunicação, essas pessoas podem se comunicar. E eu tenho também vários testes feitos com essas pessoas portadoras desse tipo de doenças. Então, pacientes com todo tipo de doença cerebral, né, podem se comunicar. E tem uma revista maravilhosa sobre uma garota autista, outra revista que a gente, com todos os áudios, na verdade, inseridos, também de um garotinho que tinha atrofia espinhal, também era incapaz de se comunicar, e todos eles, assim, fizeram revelações notáveis, né, surpreendentes, que as mães ficaram assim surpresas, jamais imaginariam que seus filhos
estavam presentes na casa, quer dizer, na verdade, digamos, aparentemente, eles, digamos, não tinham vida, né? Eram assim, parecia que estavam no mundo da lua, mas, na realidade, a consciência deles era absolutamente perfeita. E, em imagens, a gente vai poder ver aqui, obviamente, os falecidos, são as aparições. Vamos ver casos de transfigurações, que é uma outra coisa. Vamos ver casos... Não, hoje não trouxe casos de aportes, mas é uma possibilidade. Materializações técnicas, também é outra possibilidade. A transferência de dados, de arquivos virtuais, tipo assim, transferência de arquivo mesmo, tipo assim, uma imagem chega e ela é projetada aí por eles, né, assim, do nada, vindo do nada, né, são a transferência de dados, né, eles conseguem fazer isso de lá para cá, e a comunicação com extraterrestres, ultraterrestres e etc. e tal, né? Então, e uma coisa assim, eu trouxe exemplos de viagens no tempo. Isso vai ser uma coisa assim que vocês vão, para quem não conhece, vai ser assim muito surpreendente. O que a estação, o que esses inventores, esses gênios conseguem fazer em termos de acesso no tempo, né? Bom, nós vamos começar com algumas aparições. Vou mostrar alguns casos para vocês de aparições. Então, esse aqui é o caso do Bradford, que, surpreendentemente, apareceu como esse menininho. E, obviamente, eu passei para a mãe dele, que havia pedido, né, informações, e ela, então, mandou essa foto de quando o Bradford tinha 5 anos de idade. Ele faleceu com 16 por suicídio, que, aliás, diga-se, é uma causa mortis absolutamente muito mais normal do que vocês possam imaginar nos Estados Unidos. É um tal da garotada de 14 anos, 15 anos, 13 anos se matar, que é uma coisa assim absurda, né? Esse aí foi mais um. Aqui nós temos o caso do Matthew, que também apareceu como criança, isso que depois a gente vai chamar de viagem no tempo, porque as mães acabam identificando os seus filhos sem que a gente saiba quem são, porque aparece como criança, a gente não faz ideia de quem possa ser, né? Então, quando a Elisa viu essa transimagem aqui, que eu chamava de menino azul, né? Quando ela viu o menino azul, ela falou, mas espera, esse aqui é o meu filho, né? O Matthew faleceu de câncer aos 19 anos, parece, e, quer dizer, mas apareceu como criança. E aqui eu trouxe um videozinho para vocês verem o Matthew aparecendo aqui ao vivo. Então, veja como que eu estava usando um chuvisco, né? E aí vocês observam que eu tive que ir congelando, né? Os quadros, senão a gente quase não percebe nada, mas observem que ele abre a boca, agora ele está sorrindo, a gente vê os dentinhos, ele também muda de direção os olhos, isso tudo, claro, sempre numa fração é uma coisinha muito rápida, mas observa aí, agora imaginem a surpresa, né, para a mãe que identificou por conta, né, ela que descobriu que era o filho dela, porque a gente não fazia ideia de quem fosse. Nesse tempo eu ainda usava até umas tecnologias mais simples, mas, enfim. Aqui uma outra habilidade que os nossos comunicantes têm. Eles conseguem moldar a luz, o que é uma coisa absolutamente, assim, inexplicável para a gente, porque nossa ciência está muito longe ainda disso. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui no canto direito, ela, na verdade, ela se formou na luz do topo de uma lanterna que eu deixei em pé, como vocês estão vendo aqui na figura, aqui no centro, né? Aqui embaixo, à nossa direita, está a boca da lanterna, e nessa luz eles moldaram, eles são capazes de criarem imagens.
Aqui nós temos uma aparição em honra aos gaúchos aí que nos convidaram, uma aparição do Dr. Roberto Hollandia de Moura, que foi um dos maiores inventores brasileiros, né, embora seja tão desconhecido, aparecendo bem rejuvenescido. E aqui um vídeo onde o Dr. Hollandia apareceu. Observem que bem mais jovem, né, ele faleceu com 67 anos, então aqui ele já vai estar aparecendo com uns 25, e é curioso que, se vocês observarem, parece que ele mexe a boca, como se estivesse falando, assim, né, fazendo uma transmissão aí. Aqui também, aqui o Dr. Landel aparece aqui no nosso canto direito, ao lado desse bebê que não falava, mas falou pela transcomunicação. Então, observem a boca do Dr. Landel, como se ele tivesse, como se fosse um filme, né? Assim, um tipo Jornal Nacional, né? Uma transmissão direta aqui para a Terra, né? Observa que ele movimenta a boca, e o menino também se expressa, o bebê. Esse menino sofria de uma condição neurológica que impossibilitava ele de falar, aliás, uma doença assim, bastante grave, e até com uma perspectiva de vida bastante complicada, mas ele falou coisas assim incríveis. Está tudo nas nossas revistas aí para quem se interessar pelo tema. Aqui, Viagens do Tempo, nós vamos mostrar alguns casos. Aqui nós vamos começar com este caso da Bia. A Bia faleceu de câncer aos 17 anos, e, de novo, aparece como uma menininha. E aí, a mãe dela, que é uma das minhas voluntárias muito queridas, ela faz as traduções de tudo que a gente faz em inglês, ela verte para o português para poder divulgar aqui no Brasil, e ela então mandou a foto da filha, e observem que é exatamente a mesma. Agora, a questão é, por que será que os espíritos mandam para a gente o falecido diferente, alterado, rejuvenescido, bonito, né? Não como quando ele estava próximo de quando partiu, como, por exemplo, esse caso aqui do Bill, né? Veja que na foto que a esposa dele me tinha mandado, ele está de óculos e tal, e observam que aqui na nossa direita nós temos ele pelo menos uns 30 anos mais jovem, né? E aqui a gente pode ver, nessa imagem, que ele apareceu rejuvenescido como parecido no dia do casamento dele, quando ele tinha 47. Então, observem que ele não está mais com aquela figura, digamos, de um senhor abatido, ele teve câncer, né? Então, isso foi uma coisa muito curiosa. E aqui há uma coisa inversa. Nós estávamos vendo aí o rejuvenescimento, porém, as crianças, os adolescentes crescem do outro lado. Então, este caso foi um caso assim, muito interessante, porque o Wesley faleceu também por suicídio, com 14 anos, e ele aparece agora como se ele tivesse uns 19 ou 20, quer dizer, muito mais maduro, muito mais velho do que quando ele tinha aqui. Esse aqui é outro caso também, outra viagem no tempo. A dúvida é como é que os comunicantes possuem esses arquivos para mandar para a gente. Observem que esse menino apareceu, foi identificado pela mãe como sendo um rapaz que, na verdade, faleceu com 27 anos, e aí apareceu como garoto. Outro fenômeno que os nossos amigos espirituais têm se mostrado extremamente hábeis na moldagem, na verdade. A gente nem tem palavras muito assim corretas, porque são coisas novas. Eles moldam o vapor, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns casos.
Na verdade, a ocorrência em vapor foi uma coisa assim, do acaso. Esse aqui foi a primeira vez que isso aconteceu, eu nem imaginava que isso seria possível, e estava um dia muito quente aqui em São Paulo, e aí eu peguei o umidificador que estava no chão, e por acaso estava com a câmera ligada. Nem sei por que eu resolvi olhar esse vídeo depois, né? Porque não era nada que poderia interessar. E aí que eu percebi que no vapor eles tinham criado imagens. A coruja que a gente vê aqui à nossa direita é um símbolo maior da raça que está em contato conosco. E eles estão presentes praticamente em todas as gravações de imagens. Então, eu vou mostrar as habilidades deles para modular o vapor em imagens em fotos que a gente fez lá em Orlando, quando estávamos com 40 pessoas presentes na sala e o fenômeno acontecendo assim ao vivo diante de todo mundo. Tá? Então, essa aqui é a Stephanie. Além dela estar extremamente diferente, se vocês observarem os olhos dela, ela aqui virou um ET, né? Uma humanoide, por sinal, muito bonita. Ela é muito bonita e ela aqui está mais bonita ainda. E observem que acima da cabeça dela, que ela estava segurando o vapor, né? Conforme a gente foi orientando para o pessoal presente e fazendo, e então subia o vapor e as entidades iam criando e transferindo imagens moldadas, vamos dizer assim, esculpidas, né, no vapor. Essa aqui ainda é da Stephanie, observem, aqui ela também, de novo, super diferente, outra imagem criada, moldada, né, como se isso fosse quase uma massinha, né, para a espiritualidade, né. Aqui nós temos uma outra pessoa que estava presente, o Graham, que veio da Tailândia, e do lado dele apareceu esse menino, e claro que aqui não vai dar para vocês perceberem, mas uma coisa que os nossos amigos são assim notáveis é na construção dos cabelos. É incrível como tem imagens que você tem a impressão que você pega no cabelo assim deles, isso no vapor, né? Aqui nós temos a Lily, que recebeu do lado dela a imagem do noivo, né? O Frank, e ela estava lá presente também nesse workshop em Orlando. E aqui, uma das minhas maluquices, eu vivo construindo umas coisas assim bem doidas, né? Aqui nós temos, eu queria que o vapor viesse de cima e não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Então, eu fiz esse chuveiro aqui bem doido, e observem que o alto do chuveiro está aqui em cima dessa imagem, e observem assim, digamos, o volume que eles conseguem moldar no vapor. Aqui eles vão avançando, e no vapor também, não apenas eles moldam, mas também colorem, né? Quer dizer, isso tudo, na verdade, é uma ciência notável, porque, na verdade, eles têm que manipular as frequências para que as cores apareçam. Então, é todo um trabalho altamente sofisticado, uma tecnologia muito, muito avançada, que está assim, muito longe daquilo que a gente pode imaginar aqui na Terra, né? Aqui nós temos a aparição da Asha, uma australianinha que faleceu com 6 anos, num acidente na fazenda, e observem que eles ainda se deram o luxo de botar uma mãozinha assim, acenando, né? Como se estivesse acenando para a mãe, nessa imagem, né? Que, obviamente, todas essas fotos que eu mostro para vocês, a família não tem, é óbvio, né? Então, é uma surpresa, porque primeiro que a família não espera ver como criança, segundo que ninguém tem esse tipo de foto, né? Aqui nós temos a aparição da Olivia, aqui do lado do pescoço da pessoa que, na verdade, tinha organizado o evento lá, e ela foi reconhecida pela mãe também quando a gente publicou. Aqui nós temos a aparição da Lily, também no vapor, atrás da Emily, que também foi identificada pela mãe como sendo a Lily.
daí as mães mandam fotos, e daí a gente vai buscando fazer as comparações. Aqui a aparição do Johnny também, no vapor, foi identificado pelo irmão dele, ele teve câncer, e observem que aparece assim tal e qual, com bigode, exatamente como ele era, né? Porém rejuvenescido, mas... Aqui nós vamos ver alguns casos de transfiguração. Nós vimos até agora aparições, agora nós vamos ver transfigurações. O que são as transfigurações? É a transformação de uma coisa noutra, que pode ser um rosto no outro rosto, pode ser de um familiar no outro familiar, enfim. Aqui no caso, nós temos a transformação dessa foto do Samuel, da Austrália, nele mesmo, quando criança. Então, observem que na foto ele está, obviamente, bem mais velho, né, com bigode, os lábios fechados. E na transimagem ele aparece uma criança, né, um garoto com um sorridente, onde se vê os dentes, né, isso tudo, digamos, fica a pergunta, né, de onde que os nossos amigos buscam esse tipo de informação, né, como é que eles trazem. Essa aqui nós temos a transfiguração do próprio Bill, que estava lá presente em Orlando, e ele se transformou na senhora mãe dele, né? Aqui vocês veem a senhora Berta, exatamente tal e qual. Então, ele se transformou na senhora Berta. Aqui nós temos a transfiguração dessa outra foto. Eu tenho trabalhado muito com foto, é uma experiência que eu acho assim notável. Aqui nós temos o Sr. Murray, do Canadá, e aí nós temos ele bem rejuvenescido, e depois a esposa dele mandou foto do marido, né, o Murray, quando tinha 26 anos, e observem que é tal e qual ele se encontra agora, né? Então, esse pessoal todo da estação, estão todos assim, bem refeitos, né? Eles trabalham lá com pique total, né? Esse aqui foi também suicídio, 25 anos, médico, e apareceu bem diferente, né? Com barba, bigode, cabelo comprido, e a mãe, quando viu, ficou assim super surpresa, porque ela relatou que o filho tinha muita bronca de ser careca. Então, do outro lado, ele está realizando o sonho de ser bem cabeludo, né? Então, isso, claro, chamou muito a atenção dela. Aqui nós temos a aparição da minha mãe. Apareceu sobre uma outra pessoa, que é a Michele, médica também, e aí apareceu. E eu fiquei intrigada, porque até depois perguntei para a Michele se ela estava usando batom no dia do workshop, e ela disse que não. Ela não estava usando nada, e a gente percebe que não. E, no entanto, observem que a boca dela ficou bem, bem com batom mesmo, né? E era bem como a minha mãe usava quando ela era jovem, casou, né? Então, vocês observam aqui a semelhança. Aqui nós temos uma outra técnica da comunicação remota. Aqui vou mostrar para vocês como é que funciona os últimos trabalhos que eu tenho feito. No geral, eu tenho feito com as mães na linha, ou seja, eu faço uma gravação por Zoom, como essa que nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, a mãe, vamos dizer, hipoteticamente, que esteja lá nos Estados Unidos, ela vai segurar a foto do filho. No caso, aqui eu dei um exemplo, a aparição da Amber, então é a mãe dela sentadinha ali nos Estados Unidos, segurando a foto da filha diante da câmera. E, obviamente, essa aqui no canto direito, então, sou eu recebendo. Então, o que eu vou estar vendo? Eu vou estar vendo a Amber direto, né? Porque a mãe está mostrando a foto da filha, eu aqui recebo a foto da filha. Essa foto vai ser transfigurada, ou seja, no vídeo que a gente vai gravando, vocês vão notar as mudanças que ocorrem ao vivo sobre a foto, tá? Então, aqui,
vocês têm o que a mãe está mandando, o que eu estou vendo. E aqui o exemplo, no caso, essa minha amiga, Alicia, a mãe, estava segurando a foto da filha, Amber. Observem que a Amber tem esse sorrisão aberto, né? E, no entanto, na transfiguração da nossa gravação, a Amber vai aparecer com a boca fechada, como se mandando um beijo, tipo assim, né, para a mãe, óbvio, né? Então, observem aqui embaixo, por exemplo, a boca da Amber, que estava num sorriso, se transfigura e ela aparece mandando um beijo. Aqui nós temos o caso da Rosana, que provavelmente está nos assistindo, eu acho, que é um caso muito, muito show. Ela perdeu a senhora mãe dela, ela é aqui de São Paulo, e ela estava segurando essa foto que vocês estão vendo aqui do lado direito, da senhora mãe dela. Agora, observem como que essa foto vai virar outras coisas. Primeiro, aqui nós temos ela assim como se fosse quase uma adolescente, né? A mãe dela. E imagem que a Rosana jamais viu. Ela nunca viu a mãe dela numa foto como essa, né? E ainda não bastasse, no decorrer do vídeo, a mãe dela ainda apareceu de muitas outras formas. Observem o corte do cabelo diferente, a boca fechada, às vezes a boca rindo. E, segundo a Rosana, era a cara da mãe dela, porque a mãe dela era uma pessoa assim, muito alegre, muito brincalhona, e aí ela aparece exatamente como ela sempre foi, só que rejuvenescida, né? Bonitona. Aqui nós temos o caso da Jennifer, que perdeu um irmão por câncer também, e ela segurando a foto, e o irmão dela aparece muito bem criança. A foto se transformou nesse garoto. Tá? Isso são aquelas interferências que a gente falou no começo. E fora, uma outra coisa que é muito comum acontecer nos nossos trabalhos, e tem acontecido demais, é a aparição de centenas de desconhecidos, ou seja, é uma avalanche de jovens, principalmente, às vezes crianças, que a gente não conhece. Então, o que a gente faz? A gente publica e manda, né, para todo mundo. E aí, um monte de mães de vários lugares do mundo identificam, mandam a foto, fazendo o reconhecimento, né? Esse caso aqui foi um caso bastante especial, foi a inauguração da Estação Asiática. Eu estava conversando gravando pelo Zoom com uma amiga sul-coreana, né? E o marido dela já era cientista e não sabíamos que ele, na verdade, ele assumiu a Estação Asiática. E ela, segurando a foto dele, se transformou assim em um monte de coisas. Dentre elas, numa menina ocidental. Observam que aqui no canto direito a gente ainda vê o rosto da minha amiga, Girei, mas observem que a imagem ela é tão densa que ela chega a encobrir parte do rosto da Girei. Ou seja, isso era, na verdade, uma materialização. A foto desaparece e aparece isso em movimento, por sinal, passando assim em frente ao rosto da G-Rei. Enfim, foi um caso assim, muito legal, que está bem documentado também nas nossas publicações. Materialização remota é uma outra possibilidade, com ectoplasma técnico, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui um exemplo de uma comunicação remota, sempre eu tenho gravado pelo Zoom, e então nós fazemos a conexão com a casa de quem a pessoa vai estar falando. Nesse caso aqui, nós estávamos com a Catarina, falando da Califórnia. Aqui estou eu, e aí, nessa conexão, a gente vai falar com o Tesla, com o filho falecido da Catarina e o pai falecido da Catarina. Tudo junto. Isso tudo via remota. Aqui,
uma das coisas que aconteceu nesse dia foi a aparição, digamos, vamos chamar de ectoplasma técnico na casa dela, ou seja, não foi nem aqui comigo que aconteceu a coisa, foi lá, né? E nesse ectoplasma, nessa nuvem, vamos dizer assim, que a gente, na verdade, nem sabe o que apareceu o filho dela falecido. Tá? Aqui o garoto, que era jogador de basquete, ele aparece justamente com camiseta de basquete. Aqui, agora chegamos aqui nos extraterrestres, humanoides e ultraterrestres. Aqui nós tínhamos essa pessoa, Edna, na frente da câmera, sentadinha aqui comigo, e ela, na filmagem, ela se transforma nesse humanoide, muito bonito, por sinal. Eles costumam aparecer com os olhos muito claros. Aqui nós temos o chefe dos chefes do comando, que é um ultraterrestre. O que são os ultraterrestres? São seres que nunca saíram da Terra, na verdade, eles acompanham a nossa civilização, já acompanharam outras civilizações, eventualmente, e são os responsáveis, digamos, pela coordenação, um dos coordenadores do planeta, né? Então, eles têm muito interesse nesse tipo de comunicação técnica, por causa da nova era que vem chegando aí na nossa porta, né? Aqui nós temos uma outra aparição de extraterrestre, e aqui nós temos um videozinho mostrando o momento em que a aparição acontece. Observem que ela vai se formando nesse plástico bolha. Tenho que ir congelando, senão não dá para... É muito rápido, obviamente, mas observem que vai se percebendo bem. Estava usando um plástico bolha, e isso era, na verdade, visível, assim, ao vivo, dava para perceber que estavam criando dessas imagens. O interessante, digamos, são as aparições que ocorrem ao vivo, né? Ou seja, na verdade, em tempo real, o que é um prodígio, né, em termos de tecnologia, porque a gente, na verdade, nem sabe como é que tudo isso aí pode ser possível, né? Aqui, fizeram um documentário sobre o meu trabalho que ganhou um prêmio na semana passada, e eu trouxe para vocês verem um trechinho do trailer. Então, esse aqui é um documentário que foi feito nos Estados Unidos sobre o meu trabalho. Está com legenda. Its spirit can manipulate things from the other side, and it's resonance. It's all resonance. It's hard to really stretch your mind around what her work is, but it is absolutely authentic. It's real. This woman has no agenda. There's nothing that she's trying to gain out of this other than to help all of us heal from those that we've lost. Essa é mais uma família que eu assisti, que eu dei. A new dimension to the study of the afterlife. You blend in with your energy, and that's how they can do the work, and that's how you get your outcome. That's how she's been able to get some of her magnificent outcomes. Então, esse é o trailerzinho do vídeo. O vídeo tem 1h30, quase, ou seja, é bastante longo. E aqui vamos falar rapidinho agora sobre a ponte de luz, que foi o trabalho que a gente desenvolveu, um amigo meu, na verdade, um engenheiro desenvolveu um aparelho, embora a gente normalmente use tudo comum,
ele fez um aparelho, após os estudos dele de mais de 20 e tantos anos, sobre as possibilidades de comunicação, e aí a gente fez vários testes, funciona, ele está aprimorando esse trabalho, ele já está na 5ª versão agora, e aí, para a gente, antes de encerrar, eu trouxe só 3 áudios, só para vocês, não são da Ponte de Luz, da Ponte de Luz eu não trouxe, mas são áudios que vocês acho que vão gostar. Esse primeiro caso aqui, eu falo assim, eu chamo o senhor Haldiv, né, que é o meu principal comunicante, eu chamo ele de senhor alemão, e eu pergunto se a conexão com a Estação Norte está pronta. Mas nessas alturas, eu estava assim meio incrédula, porque nessa época tinha sido comentado que o Tesla havia assumido a coordenação. E eu fiquei pensando, mas Tesla, quem é? Aquele famoso inventor vai estar em contato comigo? Não pode ser, né? Deve ser, tem alguma coisa errada aí nessa informação. Então, o Haldiv fala, ele confirma, eles chamam o Tesla de professor. O professor aqui está, não está louca, porque eu já estava, né, achando que eu estava pirando já, né? Então, vamos ouvir aqui. Senhor Alemão, a conexão com a Estação Norte está pronta? Professor, aqui está, menção logo. Professor, aqui está, menção logo. Professor, aqui está, menção logo. Senhor Alemão, aqui mais um outro, trouxe 3 exemplos, agora do Landel, porque em homenagem aos gaúchos, eu pergunto se ele está usando a Estação Sul, e ele fala, gratidão, grava aqui muitos testes. Dr. Landel, o senhor está usando agora a Estação Sul? Gratidão, grava aqui. Todos realizam. Gratidão, grava aqui. Todos realizam. Gratidão, grava aqui. Todos realizam. E aqui o último exemplo, também do Landel, ele tinha aparecido numa imagem e eu falei que ele estava bonito, quer dizer, eu falei que ele estava rejuvenescido, e ele fala, estava bonito. Oi, Dr. Landel, eu gostei muito da sua transimagem, viu? Rejuvenescido. Estava bonito. Estava bonito. Estava bonito. E aqui, encerrando, só para vocês terem uma ligeira ideia de tudo que a gente já publicou, são quase 100 revistas, eu só pus umas capinhas aqui para vocês verem que tudo o que a gente está fazendo é documentado, eu incluo áudios e vídeos, incluo tudo dentro das publicações, e temos uma ampla distribuição aí para vários lugares do mundo, né? Inclusive, essa última aqui que eu pus aqui era só para vocês verem a vez dos não-nascidos, né? Porque foram aqueles dos casos dos fetos, na verdade, né? Que, na verdade, são consciências também, né? E, então, aqui para encerrar, aqui nós temos os nossos contatos nas nossas redes sociais. Qualquer pessoa vai ser bem-vinda ao nosso trabalho. Se quiser conhecer mais, temos essas comunicações. E, por fim, uma frase do Tesla para a gente encerrar. Ele disse ele disse o seguinte, desculpa, faz aqui mais um, peraí. Ele disse o seguinte, a comunicação interplanetária, imagina, isso fazem mais de 100 e tantos anos que ele falou isso, ele fez essa declaração na revista Time Magazine de 1931, e de novo esse negócio saiu aqui, peraí, vamos de novo aqui.
Preciso segurar aqui. Essa comunicação interplanetária produzirá um efeito mágico sobre a humanidade e formará a base de uma fraternidade universal que durará tanto quanto a própria humanidade. Esse era o nosso Tesla já fazendo as suas profecias, e com isso aqui eu encerro a minha apresentação e estou à disposição. Que maravilha, Sônia, fantástico, realmente, não tem outra palavra assim. A gente não faz ideia do que é possível, do que está acontecendo em termos de avanços na comunicação do mundo material com o mundo espiritual, né? E eu parabenizo o seu trabalho, você que é a pioneira aqui no Brasil, na pesquisa e no trabalho de comunicação com o mundo espiritual, né? Que eu saiba, se você até pode me corrigir se eu estiver equivocado, o Landel de Moura, o padre Landel de Moura, gaúcho, ele comandou durante muito tempo a Estação do Tempo, né? A Estação Sul, e depois o comando passou para o Nikola Tesla, é isso? Não, exatamente. Na verdade, o Tesla, digamos, ele supervisiona tudo, ele está mais acima, vamos dizer assim. A estação ficou na coordenação, entre outros, porque eles dividem muito, eles compartilham muito, não é muito como a gente, né? Eles compartilham muito. Então, na Estação Sul estão principalmente o Dr. Landel, continua, e o Dr. Haldive, né, que ainda é meu principal comunicante, e nas outras estações sempre tem os 2 ou 3 que são mais conhecidos, mas tudo isso é supervisionado pelo Tesla. Essas invenções dessas tecnologias é um esforço conjunto, mas que com certeza tem lá o Tesla, né, passando a mão na cabeça dos caras lá para inspirar as comunicações. Que maravilha. Pessoal, nós estamos agora, eu sei que é muita gente, e vamos com o microfone aí para vocês fazerem alguma pergunta. Alguém que queira fazer alguma pergunta para a Sônia, eu peço que vocês sejam breves na pergunta, né? E a Sônia também vai responder com objetividade, se possível, a questão que vocês levantarem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Sônia? Fátima? Pois não, Fátima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Boa noite, caiu. Meu Deus do céu, bem na hora da pergunta. Estou lhe ouvindo, pode falar. Bom, enquanto a Fátima ajusta ali o som, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta para a Sônia? Eu gostaria. Tá. Eu gostaria. Fico no segundo momento. Só um pouquinho. A Fátima conseguiu aí, Fátima? Consegui. Então, faça a sua pergunta, então depois a Silvia. Tá. Eu gostaria de saber se essa transcomunicação, se a gente pode fazer isso nas nossas casas, nas nossas residências, e como faz para se acessar essa estação norte, sul. Nós podemos fazer isso em casa? Com certeza. Na verdade, não é propriedade assim, de ninguém. Na verdade, eu diria assim, que é do interesse da espiritualidade que mais pessoas acessem, né? Não só porque eles precisam praticar, na verdade, conhecendo o equipamento que a gente pode dispor, né? Que obviamente cada um vai dispor de uma coisa diferente, mas também porque, obviamente, que esse trabalho ele tem o objetivo de uma expansão muito grande nos próximos anos, né? Então, é claro que eles têm, sim, interesse, e agora, claro, a receita é muita paciência, muita determinação, mas, com certeza, todo esforço é recompensado. Eu tenho a convicção de que quem se dedicar com vontade, já tem hoje mais da metade do caminho andado, né? Porque eu tive que fazer a parte que ninguém sabia, né? Então foi bem difícil, mas agora as coisas estão muito facilitadas, a gente tem assim, muita publicação que ajuda muito as pessoas perceberem o que dá certo, o que não está dando certo, qual o caminho melhor, né? Então, eu acho que se informar é interessante e mãos à obra para quem tiver vontade, né?
Obrigado, Fátima, pela sua questão. A Silvia Baldino tem uma pergunta, né? Silvia, abra seu microfone, por favor. Silvia está com o microfone fechado. Silvia Baldino. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Pode fazer a pergunta. Sônia, parabéns pela brilhante explanação. Sou uma admiradora do seu trabalho já há algum tempo. Inclusive, quando tivestes aqui em Porto Alegre, numa palestra, através da Fraternidade Cósmica do Gaidu, eu participei. E eu trabalho na espiritualidade já há alguns anos. E mais é um comentário, e talvez tu pudesse me explicar um pouco melhor. Eu me comunico com espíritos também, me projeto até onde eles estão, já tenho essa facilidade desde sempre. E eu me comuniquei com um espírito ontem, no trabalho mediúnico, que faleceu há pouco tempo, é uma moça de 35 anos, e a mãe estava na casa espírita que eu trabalho, estava muito preocupada com se a filha estava bem, se não estava bem, muito desesperada, e eu consegui a comunicação com ela. Ela escreveu uma breve mensagem para a mãe, não muito extensa, que eu trabalho em psicografia, e quando eu fui até ela, que eu enxerguei, que eu fui no local que ela estava, ela era eu não conhecia a pessoa, claro, nunca tinha visto, era uma moça clara, de olhos verdes e cabelos cacheados, uma moça de 35 anos. Tudo bem, vi este espírito ali, né, conversando comigo. Quando eu fui conversar com a mãe, e a mãe aí ficou muito emocionada, identificou a moça naquelas linhas, né, e ficou muito agradecida, e ela disse, tu queres ver quem é a minha filha, ou tu queres conhecer a minha filha? Eu tenho foto dela. Daí eu disse, sim, claro. Quando ela me mostrou a foto, era a mesma moça com um sorriso largo, os olhos verdes, só que ela estava com o cabelo curto, cacheado curto. E lá onde ela está, o cabelo estava longo. Aí eu perguntei para ela assim, é a mesma moça, só que ela não está com cabelo curto agora, ela está com cabelo longo. Aí ela disse, ela tinha cortado há pouco tempo, eu vou te mostrar uma foto dela com o cabelo comprido. E era exatamente a mesma. Eu estou contando esse pequeno relato para perguntar para ti, quando ela chega lá, ela já se molda, ou se a gente utiliza o termo plasmar, né? Mas essa tecnologia que eles têm em mudar a aparência, né? Isso a gente, que tu estava explanando agora, é muito comum nas nossas comunicações médiums com os espíritos, quando a gente se comunica com eles, né? Geralmente eles aparecem jovens, eu descrevo os espíritos sempre muito jovens, muito bonitos, é diferente. É muito difícil um espírito aparecer mais velhinho, mais... Isso é uma coisa comum, Sônia, lá do outro lado, essa modificação que eles fazem? Então, veja só, Silvia, é bem interessante o seu relato, porque, na verdade, digamos, o seu relato via mediunidade é Sim. aquilo que a gente apresentou via técnica, ou seja, lembra aquele caso que eu até contei daquele médico, né, que se matou, que ele era careca e tal, e ele agora tem cabelo comprido. Então, sim. Então, na verdade, dá a impressão para a gente, que obviamente estamos só de camarote aprendendo, a gente não sabe lá grande coisa. Estamos todos aprendendo. Exato. Então, dá a impressão que, digamos, a vida lá segue. Por exemplo, vamos supor, eu vou para lá, mas agora eu vou usar cabelo curto. Sei lá, de alguma forma lá, corta o meu cabelo lá, quando eu aparecer, eu posso aparecer de cabelo curto. Então, é muito interessante essa noção dessa continuidade que você está confirmando, porque, na verdade, assim, vamos dizer, a transcomunicação endossa o espiritismo. Exatamente, né? O que tu está colocando é exatamente o que eu percebo quando eu encontro com eles. Exato. Claro, como nem todo mundo tem a capacidade de visão e desdobrar e tal, então é interessante assim que tecnicamente você observa a confirmação disso, né? Quer dizer, eles rejuvenescem, isso, agora, por exemplo, claro, é surpreendente quando você vê
que cresce, que nem no caso daquele rapaz Wesley, né, que ele faleceu com 14 anos e apareceu com 18, 20. Nossa, para o pai foi assim, o pai levou uma semana porque ele, sabe, imaginava um filho conforme ele conhecia aqui. Então, Sim, foi uma sim. surpresa que agora o filho dele já é quase um homem, né? Então, isso tudo é interessante pelo fato de confirmar o espiritismo. Exatamente. E foi o seu relato, né? Quando a gente faz comunicação de crianças e que as mães vão nas casas para pedir, e aí já passaram-se alguns anos, eles se apresentam adolescentes e adultos. Exato. E eles escrevem dizendo, mãe, eu cresci, eu frequento uma escola, eu agora estou mais maduro. Então, fecha exatamente com o teu trabalho. Parabéns, Sônia. Olha só, endossa toda essa união da espiritualidade, né, com esse conhecimento científico, né? Só endossa, realmente. E é muito interessante, assim, isso também, de certo, acontece com você nas suas experiências nessas comunicações, de observar, assim, digamos, aqui no Brasil, o pessoal está um pouco mais afeito, mais, digamos, aceita melhor e tal. Mas, por exemplo, esse pai desse rapaz que se matou, e ele inclusive, ele, na verdade, esse pai, eu até passei ele na frente, porque ele estava ameaçando se matar pela perda eu imagino. Sim, sabe? sim. Então, eu falei, não, vamos ver o que acontece e tal. Daí, quando o filho apareceu mais velho, daí foi outro susto para ele, porque ele pensava, mas eu não, meu filho, quando eu encontrar com meu filho vai ser um homem, não é aquele que eu conhecia, entendeu? Então, veja que coisa interessante, que são noções que a gente vai passando para as pessoas, para uma realidade que a gente, obviamente, como você disse, nós estamos aprendendo também, mas é uma realidade que nós temos que encarar. Ou você perdeu um filho com 3 anos, quando você encontrar com ele tem 20, né? Ele tem 20, exatamente, ele não vai ter 3 anos. É a continuidade, né? A continuidade da vida lá do outro lado. Exatamente. Só reforça isso. Obrigado, Sônia, pela explicação. Prazer. Obrigado, Silvio, pela sua colocação. Antes de passar para a pergunta da Rosana Ramalho, aí, a questão, eu tenho uma colocação a fazer, ainda a respeito do que acabou de falar a Silvia e a Sônia. No mundo espiritual, de acordo com o nosso merecimento, porque nada ocorre sem o merecimento, nós temos a oportunidade de plasmar formas que mais nos agradam, formas mais jovens, ou então, como foi falado há pouco, o próprio desenvolvimento no mundo espiritual da criança ou do adolescente. Mas uma pessoa que, vamos supor, faz a passagem com 80, 90 anos, de acordo com o merecimento deste espírito, ele pode depois aparecer com a idade de 40 e poucos e 50. Lá no mundo espiritual, ele plasma aquela imagem e lá ele vive com aquela imagem muito mais jovem. Isso é perfeitamente possível e acontece muitas vezes. A Rosana Ramalho tem uma questão. Abra seu microfone, por favor. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, Soninha, querida, amada. Sou fã dessa mulher e louca por ela. Ela foi que eu contei o caso. Eu falei, acho que ela está assistindo a gente. Da mãe dela, que apareceu, foi um caso assim excepcional. E a Rosana é não apenas uma amiga pessoal, mas é também uma colaboradora, cuida do nosso Facebook, né? Então, obrigado, Rosana, pela presença aqui. Eu que agradeço você por todo o seu trabalho, Soninha. Afinal de contas, você me salvou, né? Por eu entender que existe vida depois da vida, estou aqui, feliz e tranquila com todos os meus antepassados que já se foram, né? Soninha, eu queria aproveitar, teve uma pergunta que apareceu no Facebook que eu achei muito pertinente de um rapaz, que eu nem sei se ele está aqui na live, mas eu vou fazer a pergunta por ele, eu não lembro o nome dele. Ele perguntou o seguinte, por que a Sônia Rinaldi, quando contata uma mãe que quer saber do seu filho, utiliza uma foto? Não daria para fazer sem a foto da pessoa?
Então, eu até tentei explicar, por causa que esse negócio pega um pouco, esse negócio, o pessoal fica meio, assim, confuso, achando que, digamos, pode ter algum tipo de influência. O ponto é que, na realidade, digamos, uma tecnologia tão nova que o outro lado está testando, que a gente não está, digamos, acostumado com esse tipo de coisa, então a gente ainda fica meio cismado, será que não dá para usar, fazer sem foto? Não, por quê? Porque eles não transmitem nada, eles interferem, entende? Então, quando você dá alguma coisa para eles, eles vão mudar aquilo. Então, se você não der nada, não acontece nada. É tipo assim, por exemplo, a mesma coisa com voz. Se você não fornecer o ruído de fundo, não tem comunicação, né? Então, ou então vai ter uns sussurros assim inaudíveis, enfim, que digamos, não nos interessaria, a gente quer ouvir claramente. Então, você precisa, dentro dessa tecnologia nova que eles tiveram que desenvolver, e isso nos foi explicado lá pelo Dr. Haldive, que, na verdade, aquele sistema antigo de transmissão, onde eles, na verdade, também não trabalhavam com imagens ainda, mas eles faziam transmissão de voz, sim, eles mandavam via, assim, transmissão mesmo, de um ponto para outro. Isso acabou sendo impossível por causa, segundo o que o Dr. Haldive explicou, por causa da carapaça que acabou se formando ao redor da Terra dos sinais de tudo. Aqui nós vivemos submersos em sinais, né? De GPS, de internet, de tudo, ondas de eletricidade, ondas de rádio, ondas de televisão, tudo isso formou uma carapaça, de forma que impossibilitou que eles dessem continuidade a esse tipo de trabalho que eles vinham já desenvolvendo e estava indo muito bem. Então, quando o negócio começou a piorar, que é um tal de satélite de todos os tipos lá do outro lado, ao redor, né, e, digamos, vamos dizer assim, meio que contaminando os arredores da Terra, então, o que acontece? Eles tiveram que inventar um jeito em que eles ficam lá onde eles estão, e mesmo assim eles conseguem interferir no nosso campo aqui da Terra. Agora, veja uma coisa, pensa comigo, por exemplo, vamos supor, no seu caso, por exemplo, que você estava lá com a foto da senhora, sua mãe, né? Que por acaso eu estou com esse pé de mouse aqui. Daí, está lá, agora, como, veja, não tem ninguém aqui para mexer em nada, como que a sua mãe vai aparecer jovem, bonitona, sorridente, do jeitão que ela era? Aliás, naquele dia não foi só sua mãe que apareceu sua avó, apareceu seu irmão, seu pai, né? A família toda, A família toda. E você você foi mostrando fotos só da sua mãe e do seu pai, da sua avó não estava. Entende? Então, quando há uma brecha, eles fazem algum tipo de inserção, mas ainda é tudo muito novo, a gente tem que ter paciência e ver, digamos, aquilo que está dando certo e vamos dando crédito, não vamos ficar cismado, não quero usar a foto, então não vai acontecer nada, entendeu? Quer dizer, eu acho assim, eu procuro explicar que a foto em si, que se, digamos, eu fizer uma gravação e aparecer a foto que a gente estava mostrando, então não aconteceu nada. Só digamos, um fenômeno se aquela foto virar outra coisa, né? Que foi o que aconteceu lá com você, por sinal. Gratidão, querida. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Obrigado, Rosana. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, uma dúvida? Maria Castro, por favor, abra o seu microfone. Oi, Sônia, um prazer te encontrar. Tudo bem? Ao respeito disso da foto, lembra como apareceu o Geraldo, que não tem nada a ver com o Guilherme. Esse caso, ela está falando da Espanha, né? Você está na Espanha. Sim, está frio. Aí nós fizemos uma gravação que ela perdeu o esposo, né? Ela é apaixonadíssima pelo esposo, até hoje, né?
E aí ele apareceu super bonitão, rejuvenescido e tal. E aí uma surpresa notável foi que apareceu assim do nada um senhor de cor. E aí eu, claro, não fazia ideia de quem poderia ser. Daí mandei para Maria aqui e ela mandou, daí ela contou toda a história. Na verdade, quando ela chegou, ela viveu no Brasil. E quando ela chegou no Brasil, não conhecia absolutamente ninguém aqui, e teve uma família de cor que hospedou ela e o marido e ficaram assim unidos, muito, muito amigos. E esse senhor que amparou ela, quando ela chegou aqui sem saber nem para onde ir aqui no Brasil, esse senhor era o que apareceu, mostrando que ele hoje se encontra com o marido dela lá do outro lado. Então, aquela amizade que eles tiveram, que fizeram aqui no Brasil, deu continuidade. Então, é uma coisa impressionante. Impressionante. Mesmo mostrando a foto de Guilherme, ela me liga e me diz: Alessandra, tem alguma coisa a ver, um nome de cor que aparece? Na hora, eu falei, tem que ser o Geraldo. Impressionante, que era assim, uma pessoa que ia procurar ele por todo lado, não deixava a gente. Quando ele faleceu, a primeira coisa que eu pensei, o Geraldo tem que colher ele com certeza, e não deu outra. Eu fiquei impressionada, e a família reconheceu ele também. Exato. E esse caso todo está numa das nossas revistas, com as fotos que a Maria nos enviou depois do Geraldo, que é esse senhor de cor, que apareceu em substituição à foto do marido dela, que ela estava segurando, e o marido dela acabou se transformando nesse senhor de cor, né? Quer dizer... Impressionante. Sim. Até para mim ficou difícil de acreditar. Olha, não tenho como, mas tenho que acreditar, não tem outra. Não tem outra. E tirou, eu juro, tirou de mim uma dor que eu tinha no coração, por isso que eu fiquei tão... Porque é uma coisa que nem eu conseguia tirar, ficava... E foi o Guilherme que me contactou com Sônia, porque eu nem... Como poderia me comunicar? Eu falei, impressionante. E foi ele que procurou ela, porque, sinceramente, de onde que eu me poderia comunicar com a Sônia? Sabe? A coisa de louco, sim. Muito impressionante, sim. Obrigada, Maria. Um prazer. Maria, pela sua participação. Isso comprova aquilo que eu costumo falar sempre nas minhas palestras. Eu gosto muito de ressaltar quando as pessoas dizem, mas a pessoa perde um ente querido, perde um familiar, né? Na verdade, ele não perdeu. O que acontece é uma ausência temporária, uma separação temporária, porque depois, quando nós fizermos a passagem, nós vamos reencontrar aquela pessoa querida, né, que foi nosso familiar, ou que foi nosso amigo. É apenas o que nós perdemos é a convivência com aquela pessoa por um tempo. Depois nós podemos reencontrá-lo, né? Quer dizer que ninguém perdeu definitivamente nada. É apenas uma questão de tempo, né? Alguém gostaria de fazer outra questão? Eu gostaria. Tá, o Sandro Gabriel aqui, depois a outra moça aqui. Sandro, por favor, abra o seu microfone. Boa noite, Sônia, boa noite a todos. Eu sou canalizador do Clayton e os Seres de Luz, e nós trabalhamos diretamente com extraterrestres, e mais ou menos uns 15 dias atrás, por orientação deles, eles pediram para nós, para a gente fazer a transcomunicação, começar a fazer transcomunicações. E a gente começou a fazer,
e só está aparecendo nas imagens seres extraterrestres de diversas formas diferentes. E até agora não apareceu nenhuma imagem de uma pessoa, né, de um ente, de uma pessoa normal, somente extraterrestre. E foram várias raças mesmo. Na realidade, toda a supervisão da parte de imagens é de extraterrestres, porque os seres humanos não têm tecnologia para isso. Então, eles já são os encarregados mesmo. Assim, no meu caso, eles acho que se empenham para botar um pouco dos falecidos na frente, porque é, claro, o que mais interessa para o lado de cá. Mas, digamos que os responsáveis, digamos, quem detém o conhecimento para fazer isso são extraterrestres mesmo. Então, pode esperar que venha uma variedade daquelas, viu? E só para complementar, desculpa, só para complementar, além de aparecer as imagens, eles trazem as mensagens via canalização. Então, eu canalizo as mensagens justamente com as imagens que eles estão passando. Ótimo, é completo o trabalho, né? Muito bom. Obrigado. Obrigado, Sandro, pela sua participação. Só para complementar, a título de ilustração, né, o Sandro, que estuda os nossos irmãos cósmicos, e nós, a fraternidade, já também, né, extraterrestres, irmãos cósmicos e espiritualidade, tudo integrado, né? Nós lembramos que a raça humana, ela não é oriunda aqui do planeta Terra, né? Nós temos raça humana, os seres até mais aperfeiçoados que nós, em muitos quadrantes da galáxia, né? Então, a raça humana não é privilégio do planeta Terra. Existem humanos em vários quadrantes da nossa galáxia, né? Só a título de ilustração. A outra moça que queria fazer uma pergunta. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Oi, sou eu, a Carmen, tudo bom? Carmen, por favor, pode falar. Boa noite, Sônia, prazer, muito prazer de falar com você. Sou fã do seu trabalho, sigo sempre. Eu sou produtora de elenco, então eu presto muita atenção nos traços, para saber se é verdade ou não. Eu fico ali igual para prestar atenção, é a pessoa ou não é? E eu tive a oportunidade de ajudar uma menina, acho que 2 semanas atrás, que ela falava espanhol, e o irmão dela que morreu. E aí eu fui ajudando para ela poder mandar para vocês o e-mail. E era realmente o irmão. E aí eu fui pegando assim traços aqui da sobrancelha, o cabelo, e eu fui vendo, e com o meu sócio, é ou não é? É essa pessoa, não é? Porque o meu trabalho é esse, né? Então eu presto muita atenção nisso. A minha pergunta é o seguinte: eu perdi uma amiga muito querida e eu gostaria de me comunicar com ela, especificamente. É possível ou a gente tem que nem um telefone público, quem tocar, tocou? Telefone público é ótimo. Bom, vamos dizer assim, não é como um telefone público, mas digamos que como, veja só, há uma diferença bem grande entre um acesso mediúnico, vamos dizer assim, que é mais franqueado, né, digamos, mais fácil, vamos dizer assim, tanto para o comunicante quanto para o médium, se ele tiver esse tipo de habilidade ou mesmo de interesse, é uma coisa. Agora, quando você envolve tecnologia, e a gente está falando de aparelhagens e tal, então complicou para ser um telefone público, entendeu? Porque daí depende das conexões estarem montadas, e isso vai acontecer na medida em que você tiver interesse. Por isso que eu até falei, uma das coisas básicas para se obter sucesso é a persistência, sabe, tipo assim, você seguir um objetivo e se manter firme, e não assim, tipo, hoje não vou gravar, não, hoje tem jogo de futebol, não vou, entende? Aí não dá muito certo. Então, eles precisam então, quer dizer, não é, por exemplo, talvez o seu caso, porque como você quer uma coisa assim um pouco mais papum, né? Então, eu acho que uma coisa mediúnica seria mais fácil e tal. Mas eu penso que, mesmo que até você, por acaso, não seja médium, eu confio muito na nossa capacidade assim, de intuição. Eu acho que se você serenar seus pensamentos e pensar na sua amiga, eu acho que você poderá ter esse contato, até pela sua vontade, você já está acessando ela, né? Quer dizer, ela já está
assim, digamos, né, na esquina, né? Porque você já tem pensado nela, você já tem sintonizado, né? Agora, digamos, botar a aparelhagem no meio dificultaria um pouco, entende? Agora, seria mesmo para quem está querendo fazer isso, digamos, né, uma carreira e tal. Mas eu acho que você poderia perfeitamente confiar na sua intuição, com esse amor que você tem, com essa vontade, com certeza ela vai poder falar para você, oi, eu estou bem. Ela sabia, né, desse trabalho, eu falei, olha, quando eu morrer, então, eu vou mandar uma foto com 3 girassóis, tá? Para você saber. Só que ela não falou o que ela ia mandar para mim, então, não sei como eu vou saber, ter certeza. Tá bom, tá ótimo. E só mais a última perguntinha. Esse lá, por exemplo, esse senhor, o anfitrião, desculpa, eu não sei o nome do senhor, ele falou que já teve várias vidas, né? Que ele sabe, né, as vidas que ele já teve. Então, quando eu tô lá, eu mando na última vida. É sempre assim. Se eu tive várias encarnações. Sim, com certeza. Por algum motivo, o seu perispírito ainda... É que, veja, não existe muito mágica, né? Na verdade, é tudo, digamos, segue tipo assim, a rota da coisa natural. Você tinha um corpo físico, durante 80 anos você estava com aquele corpo, o seu espírito, o seu perispírito está bem moldadinho naquilo. Quando você parte, você não tem mais aquele corpo físico, mas a sua aparência ainda é bastante semelhante àquela. Você ainda vai estar naquela existência, né? Claro que depois você vai acabar, dependendo de quantos anos você for ficar lá do outro lado, você vai voltar, quando vai voltar e tal, vai fazer as mudanças. Mas, de imediato, sim, se aparece com a última encarnação, sim. Tá ótimo. Muito obrigada, tá? Muito obrigada por esclarecer. Obrigado, Carmen. E desculpa aí que eu sou muito leiga, tá? Mas eu sou interessada no assunto. E, Sônia, se precisar de alguma ajuda, tá, Sônia? Tá? Pode falar aí que estou à disposição de ajudar, tá bom? Muito obrigada. Nada. Obrigado, Carmen, pela sua participação. Eu lembro a você que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá, né? E isso é muito importante. Outra coisa, com relação à mediunidade, aos contatos mediúnicos, eu não sei quanto tempo faz que a sua amiga fez a passagem, desencarnou, mas 3 anos. Existe um tempo em que a pessoa que fez a passagem, que desencarnou, se acha preparada para se comunicar, né? Se ela tiver merecimento e quiser se comunicar com quem está aqui. Mas eu te digo também que é possível você se encontrar com a sua amiga através do desdobramento, porque quando nós dormimos, o nosso espírito se desdobra do corpo físico e alça outras dimensões, né? Então, é perfeitamente possível que você, querendo muito se encontrar, você faça esse contato também durante o sono, em desdobramento, possa interagir com ela num plano espiritual. Isso tem acontecido. Mas isso tem que aprender, né, a fazer, né? Não é necessário, porque todos nós, durante o sono, todos vocês que estão aqui, se desdobram, mesmo que vocês não lembrem, né? Há o desdobramento do espírito que vai a paragens espirituais. Então, é perfeitamente possível o contato com pessoas queridas. Você vai aprendizado, vai fazer um curso, vai interagir com pessoas, mesmo que quando acordem vocês não lembram. Vocês não lembram, mesmo assim. Mas porque o véu da matéria, esse véu da matéria grosseira, impede que a gente lembre de tudo. Alguns lembram, outros não. Mas é possível. Pessoal, é possível ter essas reuniões, assim, participar dessas reuniões aí com o senhor, para saber dessas coisas? Nós somos da Fraternidade Cósmica, nós estudamos a espiritualidade com base nos ensinamentos de Jesus e Allan Kardec, divulgamos a doutrina kardecista, e estudamos também os nossos irmãos cósmicos, né? Porque o próprio Jesus já colocou que na casa do meu pai há muitas moradas, né? Chico, Allan Kardec, todos reconhecem a pluralidade dos mundos habitados que constam o Livro dos Espíritos, né? Então, nós estudamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, com base na divulgação e na doutrina de Allan Kardec. Tá? Então, eu sou mineira. Eu sou mineira, o Chico Xavier me curou, eu era muito doente quando era criança. Nós temos representantes da fraternidade aí em Minas Gerais.
Aproveitando a sua deixa, todos aqueles que quiserem ingressar e estudar mais profundamente e participar dessas lives maravilhosas, queiram ingressar na fraternidade, o telefone com o qual vocês se inscreveram é o contato para ingressar no nosso grupo da fraternidade. Hoje nós temos representantes não só no Brasil, como no exterior, Portugal, Estados Unidos, Canadá, e quem sabe em breve tenhamos representantes até em mundos próximos, né? Quem sabe? Mas, por enquanto, nós vamos com calma. Então, meus irmãos, nós estamos chegando já ao final da nossa live. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a parceria do GAIDU, outra entidade parceira aqui do Rio Grande do Sul, o Grupo Aldebaran de Investigações e Debates Ufológicos, agradecer a parceria do Grupo Consciência Cósmica da região da Serra, que viabilizou essa maravilhosa oportunidade de compartilharmos todo o conhecimento que a Sônia Rinaldi nos trouxe aqui essa noite. Em especial, agradecimento à Sônia, para quem eu passo o microfone para que ela dê as palavras finais aqui na noite de hoje. Sônia, por favor. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de falar para esse público, para esses amigos, e dizer que estamos à disposição também, e qualquer coisa que eu puder ser útil, por favor. Então, agradeço ao Vicente e ao Paulo, em especial, pela oportunidade, e a todos que tiveram a paciência de chegar até aqui agora, né? Então, uma boa noite para todos e fiquem bem. Muito obrigado, gratidão, Sônia.